Fala galera, bom ver vocês por aqui novamente. Hoje esse vídeo vai ser um pouco inusitado, especial, porque ele não estava programado para ser feito, mas devido a alguns pedidos aí de mentoria lá no privado do Telegram, do Instagram, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Então não perde, se o vídeo ficar grande eu vou dividir, vou rodar a primeira parte agora no domingo e a segunda parte na quarta ou na quinta-feira. Então fica aí até o final. Vou fazer um aulão aqui com tudo que eu aprendi até hoje, como se eu fosse passar uma mentoria, mas explicar por que eu ainda não fiz a mentoria. Beleza? Então não esquece de se inscrever no canal, comenta alguma coisa para ajudar a tracionar, deixa o like. Valeu, tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ricardo Oliveira e galera, presta atenção, antes da gente seguir, faz o que eu estou falando, porque senão você não vai conseguir aplicar isso aqui da forma correta, tá bom? Se você quer fazer isso pela B3, você tem que ter pelo menos 20 mil reais, utilizando a FlexScan pela corretora Orama e o Profit para fazer o gradiente automatizado, tá bom? Tem o link aí para abertura de conta na Orama. Como eu sei que a maioria não tem, a gente desenvolveu uma solução para vocês. Qual que é essa solução? Primeiro, abre conta aqui nessa corretora 4XC. É uma corretora de Forex que dá para a gente operar mini índice, mini dólar, fracionado. Tá bom? Então a gente fez a parceria com a corretora, o suporte excelente, o menor spread do mercado. Pesquisa sobre ela aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Segundo, tem um link aí, tem que abrir nesse link, galera. Segundo, vocês vão operar pelo MetaTrader 5, tá bom? Eu e o Bruno, BS Grid, abração Brunão, a gente desenvolveu uma automatização para poder operar gradiente linear, tá? Então, além de abrir na corretora aí a conta pelo link que está na descrição, você também precisa preencher o formulário, esse Google Forms que está o link aí na descrição, para a gente liberar a automatização para você, grátis por 30 dias para você testar a operação. Beleza? Depois disso aí vai ser um valorzinho irrisório mensal. Por quê? Porque aqui a gente opera fracionado. Então, com R$ 1.120 é o que eu vou mostrar para vocês aqui em conta, dá para você operar o gradiente linear trabalhando da forma que eu vou orientar a vocês. Então, por favor, não façam diferente, porque provavelmente não vai dar certo. Siga a risca o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, porque a chance de dar certo é muito grande. Se eu der uma gaguejada, desconsidera, porque, como eu disse, eu resolvi fazer esse vídeo aqui de última hora, a pedidos aí. E eu não fiz roteiro, senão esse vídeo não sairia hoje, mas eu anotei alguns pontos principais que eu preciso falar aqui para vocês. Tá no meu caderninho aqui. Aqui, ó, o arquivo a gente vai passar para vocês aí, para quem preencheu o formulário e abrir conta. A gente arrasta aqui o BS Grid para a tela. Essa aqui é a nossa boleta, tá bom? E aqui são os parâmetros. Então, o e-mail e o CPF vai ser o login de vocês, por isso que eu preciso que vocês preencham o Google Forms. E aqui nessa boleta a gente vai preencher a automatização. O lote que a gente vai entrar, por exemplo, eu estou operando aqui com 0,1 lote. O que significa isso? Eu estou entrando com 10% da mão. Então, em vez de entrar com um contrato de mini índice por linha, eu estou entrando com 0,1 contrato de mini índice por linha. Ou seja, a minha exposição é só 10% do que eu teria se eu estivesse operando na B3. Entrada e saída. A cada ordem que andar para trás, ou se for, por exemplo, numa venda subir, vai carregar uma ordem a cada 90 pontos. E a saída também é uma ordem oco por 90 pontos. Se for compra, descendo, vai caindo o preço, vai carregando os contratos, e quando ele subir, ele vai descarregando também a ordem oco. Diferente de preço médio, galera, porque à medida que você alavanca, volta um pouquinho, você desalavanca. Você não precisa nem chegar no seu preço de entrada do primeiro contrato para você ficar no gain. Então isso aqui não é um preço médio que igual a galera fica falando aí. Quem conhece, quem opera sabe a diferença. Então é extremamente importante que vocês façam o que eu estou orientando para a gente seguir no vídeo aqui e vocês entenderem como que se deve operar para ter sucesso aqui no gradiente linear. Além de definir aqui o ponto de entrada, a ordem oco, o tamanho do lote, a gente coloca aqui ó, a retroalimentação, tá bom? É para ser ele sempre
quando acabar as ordens ele colocar, quando uma ordem sair ele repor, e a ordem oco também, para cada entrada 90 pontos, ele sair com 90 pontos. Tem várias funções aqui que eu não vou passar para vocês agora, para vocês não meterem os pés pelas mãos, quererem já alavancar demais. Então tem o grid de compra, o grid de venda, e tem também aqui a questão do stop, tá? A gente pode fazer o stop por ponto, cada 700 pontos, que é o que eu vou mostrar para vocês, um range para cobrir. Ou a gente pode fazer o stop pelo financeiro. Então a gente marca aqui, vai definir o stop, e a gente define o stop gain também, que é uma preservação de lucro. Por exemplo, se bater R$50 e voltar 20% para 40%, ele stopa a minha operação. Então eu posso deixar rodando aqui, sair da frente da tela, que se ele chegar no limite que eu determinei, ele stopa a operação. Então é isso aí, vamos adiante. Apesar de estar operando aqui no MetaTrader, na 4XC, é porque onde a gente desenvolveu a boleta automatizada e onde a gente consegue operar fracionado, as minhas análises eu faço onde? Eu faço no Profit. Por quê? Porque eu opero outras coisas no Profit também, e eu tenho alguns indicadores aqui, e o Renko, que é essencial para mim, que eu não tenho no MetaTrader. Então a análise eu faço por aqui e entro lá no MetaTrader. Agora, pessoal, a gente vai para o operacional, tá bom? Já tem aí o mini curso Gradiente Linear, playlist, eu já dei algumas aulas aí, mas eu estou tentando resumir para vocês e vamos primeiro para o operacional. Olha só, canal de Keltner, eu desenvolvi aqui essa configuração, esse ajuste em cima de umas ferramentas de fluxo que eu estou estudando e tentei fazer isso aqui como um paliativo, mas ele tem funcionado muito bem. Lá nessas ferramentas, esses pontos é onde entra o institucional, segundo a galera que desenvolveu. Então, canais de Keltner com a configuração que eu desenvolvi. Se você quiser, você bota nos comentários eu quero, que eu vou mandar por e-mail para vocês. Outra, essas VWAP Bands aqui. Qual que é a diferença? Um amigo desenvolveu esse código aqui e me passou. Nela a gente consegue regular. Olha, a primeira aqui está com variação percentual de 0,5, essa de 0,75, essa aqui de 1. Então, à medida que ela varia da VWAP aqui, o desvio padrão, essas VWAP Bands, a gente consegue fazer regulagem, consegue pegar um dia mais volátil e fazer regulagem. Então, se você quiser esse código aqui também, deixa aí, eu quero, que eu mando para vocês por e-mail. Então, canais de Keltner com essa média aqui, desvios da VWAP Band, a VWAP naturalmente, o ajuste, que são pontos de saída para a gente e pontos de muita briga aí na nossa operação, e os nossos sigmas. Pessoal, para quem não conhece esses sigmas, o que são? São variações percentuais com relação ao fechamento do dia anterior. Eu aprendi gradiente linear com quem? Valério Klug. É um cara da empresa Quantz, dados quantitativos, um cabeção, um cara muito estudioso, que faz muitos testes. E eles acharam, por estudos quantitativos, pontos que o preço normalmente volta. Claro que nem sempre respeita, porque nem tudo é absoluto. Então esses sigmas são pontos que normalmente o preço volta. Aqui eu ajustei 0,8, 1,15 e 1,5. Tá? Então a gente chama de sigma 1, sigma 2, sigma 3. Para quem não viu ainda, hoje o Valério Klug está dando um curso de gradiente linear lá na Empíricos. Os caras viram lá o que ele desenvolveu, ficaram loucos e ele está fazendo gradiente linear lá. Eu aprendi com ele, desenvolvi algumas coisas e dei a minha cara para a técnica. Eu não opero mais o original que ele operava 15 minutos e bandas de Bollinger, que tem outros vídeos aí para trás que vocês podem aprender também, mas hoje a minha prioridade são os canais de Keltner, variação percentual do sigma com os desvio padrão da VWAP Band. Além disso, dois aqui indicadores muito importantes. Primeiro, volume, que nos extremos eles são extremamente importantes aqui para a gente, quando eles dão um pico de volume muito forte, que a gente vê que deu uma exaustão e que entrou a parte contrária. Saldo de agressão, eu marco aqui normalmente 20, quando nas extremidades também ele entra muito forte, a gente sabe que a parte oposta está entrando. E o MACD, o que é o MACD? Para que eu uso ele? Quando ele dá uma divergência nos extremos também. É batata, eu fico muito confortável com a divergência grande no MACD. Então já vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Antes de avançar para o operacional, eu falei no início do vídeo que eu ainda não dou mentoria. Por que eu não dou mentoria, galera? Porque quando a gente toma stop cheio no gradiente linear, ele consome ali de 2 a 4 dias de gains. Então ele prejudica muito o saldo no final do mês. Então eu estou numa busca incessante para identificar, por meio aqui de indicadores,
quando que ele vai andar ali por volta de pelo menos 1.000 pontos sem corrigir. Então estou buscando um padrão de volatilidade que anda muito rápido, que é quando a gente toma o stop. A hora que eu conseguir fechar isso, aí eu consigo lançar a mentoria, consigo lançar o meu treinamento, mas enquanto eu não tiver descoberto como identificar isso, eu não vou fazer a mentoria. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas aqui que eu sei de evitar o stop, mas eu ainda não consegui identificar quando que ele vai andar 1.000 pontos sem corrigir. Que aí a gente toma stop cheio e prejudica muito o nosso saldo mensal. Mas o que eu vou passar de dica aqui, você vai evitar de tomar um stop cheio. Fechado? Para a galera que já conhece o operacional, vou pedir um pouquinho de paciência, mas assiste novamente para rever e sempre acaba agregando alguma coisa nova. Quando que a gente entra na operação, pessoal? Quando ele anda, pelo menos, aqui eu estou atualizando 0,8%, quando ele toca, pelo menos, o primeiro desvio da VWAP Band, e quando ele toca aqui ou fura os nossos canais de Keltner. Por exemplo, nesse dia aqui, dia 31 de agosto, nesse ponto aqui, ó, ou aqui ou aqui. Pessoal, tem que ser preciso exatamente? Não. Você analisa o dia, você analisa ali as configurações. Eu olho também 60 minutos, eu olho os DIs, eu olho como que está o IBOV. Então eu olho várias coisas que eu estou tentando simplificar para vocês. Tá? Nesse ponto aqui teria dado uma entrada. Primeiro desvio aqui padrão da VWAP Band, Keltner e próximo aqui de 0,8. Por que eu não espero chegar a 1, igual eu esperava antes? Porque a gente perde muita operação e além disso, normalmente ele volta do 1, ele dificilmente passa do 1, poucas vezes. E eu quero que ele carregue alguns contratos contra para quando ele voltar ele descarregar. Então se ele desse a nossa entrada aqui, ó, 118.362, tá? Entrada. Ele desceu aqui até 118 mil. Vou arredondar para ficar mais fácil. Ele não desceu nem 400 pontos da nossa entrada. Teria carregado aqui 4 contratos. E onde que é o nosso alvo de saída? Pessoal, o nosso primeiro alvo é aqui na média de 26 aritmética. Tá? O que vai variar? Vai variar da inclinação. Se ele estiver muito inclinado, é melhor você sair aqui. Se não estiver tão inclinado, você pode esperar sair na VWAP. Dependendo da lateralidade, você pode esperar para sair ou na abertura do dia ou no fechamento do dia anterior. Então, saída da nossa média 26 aritmética, pode ser também na VWAP, esqueci de falar, pode ser no ajuste, pode ser na abertura do dia ou no fechamento do dia anterior. Isso aí é feeling, isso aí você só vai pegando com o tempo de operação. Não dá para eu entrar em cada detalhe aqui. Isso aí vocês têm que acompanhar nas operações que eu gravo no dia a dia e entender. Ah, esse ponto eu vou sair aqui, nesse outro dia eu vou sair aqui. Fechado? Mas são esses 5 pontos de saída. No caso aqui, como ele estava em tendência, uma tendênciazinha forte, é melhor o quê? Que a gente saia aqui na média de 26. Se você quiser, você pode arrastar os últimos contratos um pouquinho mais para frente, zera aqui a maioria dos contratos, põe o stop atrás do box e deixa ver se ele vai mais um pouquinho. A diferença também da gente operar no MetaTrader e no BS Grid é o quê? Que você consegue arrastar as ordens. Lá na FlexScan, se você entra, você vê as ordens refletidas no Profit, se for também da hora, mas você não consegue mexer. O que ela colocou lá, só o robozinho dela ajusta. Aqui não. Aqui a gente consegue arrastar as ordens de saída. Não recomendo que faça isso aqui na zona de exaustão, mas quando ele já chegou num ponto de saída, você pode proteger a operação e puxar uns 2, 3 contratos para sair um pouquinho na frente. É um risco de devolver, você devolve um pouquinho, mas você pode ampliar também aí o gain da sua operação. Então, recapitulando, eu já falei da entrada. Primeiro, confluência do nosso Keltner, desvio da VWAP Band e Sigma, certo? Entrada. Outra coisa que eu gosto muito de observar, divergência de MACD e um volume no pico extremo. Mas vamos supor, aqui já deu a nossa entrada, certo? Vamos supor que ele deu uma entrada aqui mais ou menos, 120 mil, ele andou aqui até 120.655. Foi chegando nesse ponto aqui, ó. Olha aqui que legal, a divergência que ele deu. Fez um topo mais alto aqui e deu a divergência no MACD. E olha nesse primeiro box aqui, ó. Olha o saldo de volume de agressão. Então aqui seria legal de quê? Lembra que eu falei? Quando ele começar a descarregar, como você viu, identificou a divergência muito forte, os últimos contratos aqui que ele carregou, eu puxo a saída lá para a média.
Em vez de sair com 90 pontos, eu arrasto 2, 3 contratos para sair na média. Então eu potencializo meu gain e posso trabalhar o stop se ele voltar aqui acima da região. Mas galera, vai por mim, quando ele dá uma divergência massa assim no MACD, ele anda um pouquinho só, cara, e volta daquele ponto ali. Então aquele a gente podia sair da média, podia deixar contrato também para sair aqui na VWAP, ó. Isso aqui foi o quê? Dia 13 de setembro, acho que isso aí foi quarta-feira, beleza? Então nossos alvos de saída recapitulando, média de 26, VWAP, ajuste, abertura do dia ou fechamento do dia anterior. Então bora para frente. Galera, agora que a gente já viu a entrada e saída na operação, eu estou estudando também Smart Money Concept e regiões de liquidez. Então a gente passa aqui para os 60 minutos. Vamos mudar aqui. O que é isso aqui? Eu marco no gráfico de 60 regiões de liquidez. Então eu pego aqui onde que o preço normalmente está parando, tá? Esse ponto aqui, por exemplo, eu marquei na semana passada, acho que quarta-feira da semana passada. Por quê? O preço segurou aqui quando ele voltou, aqui ele brigou, aqui ele voltou, aqui ele segurou, depois de baixo para cima ele segurou. Então vira uma zona de suporte e resistência, normalmente é uma zona de liquidez, que eu confirmo lá no book também, no Superdom. Normalmente essas regiões aqui estão carregadas de lote, isso me dá um conforto também para entrar na operação, porque eu sei que vai ter defesa quando isso aqui é num extremo, daquela nossa entrada lá que eu vejo que tem uma zona de liquidez. Então eu fico muito confortável também para entrar na operação. Então começa a marcar no 60, desce para o 30, faz o ajuste e eu deixo na minha tela nos 15. Por quê? Porque eu vejo um gatilho. Olha esse ponto aqui, por exemplo. Abriu aqui no dia 8. Era uma zona de liquidez. Olha esse box aqui do 15 minutos. Olha esse candle dos 60 minutos aqui. Ele desceu, veio na zona, voltou todo e fechou na máxima. Cara, o comprador entrou aqui. Daqui é mercado para cima. Então, se eu quisesse fazer um gradiente, eu entraria aqui, meu stop estaria aqui atrás e dava para deitar e rolar. Esse dia aqui, ia ser só alegria. Então, marque essas zonas nos 60 minutos aqui para vocês e depois vão ajustando aí no 30. O que eu estou fazendo? Essa semana eu operei, então fiquei um pouquinho ausente, mas eu estou tentando colocar lá no Telegram todo dia a zona de entrada na compra e na venda, colocando a caixa de entrada lá na zona de exaustão. Então tenta entrar no canal do Telegram lá e vai acompanhar. Eu nem sempre consigo estar lá, mas sempre que eu posso, eu tô. Então olha aqui, mesma coisa nos 15 minutos. Olha o candle que ele me deu nos 15 minutos aqui. Então aqui está no 116 mil, ele foi no 100.485, 500 pontos, tá longe para entrar. Eu espero ele voltar um pouquinho aqui, uns 300 pontos. E vou defender esse fundo aqui. Se ele perder isso aqui com um candle forte de venda, eu stopo a operação. Mas, cara, funciona muito isso aqui e tem me ajudado muito. Agradeço até o Carlos e tem outro, acho que foi o Chauan, que me alertaram por isso aí e eu voltei a estudar. Um abraço para vocês também. Pessoal, apesar de eu estar falando aqui zona de liquidez, suporte e resistência, é bem mais complexo o conceito, tá bom? Se eu for entrar nesses detalhes, o vídeo vai ficar muito grande, mas tem muito canal no YouTube dando informação com relação aí à quebra de estrutura, Smart Money Concept, dá uma estudada nisso aí, porque é muito importante. Assim como que estudar macroeconomia. Então, quando eu for falar de stop, a gente vai ver que se a gente estudar um pouquinho de macroeconomia, entender o reflexo dos indicadores econômicos, especialmente China, Brasil e Estados Unidos, a gente acaba evitando muito stop aqui no gradiente linear, porque normalmente são nesses dias que o preço puxa muito forte e stopa a gente. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses dias. O que a gente não tem como prever? Normalmente as notícias internas aqui, domésticas do Brasil, relacionadas ao quê? Política, governo. Às vezes o cara abre a boca, não tinha como prever aquilo ali. Vai puxar, então a gente está tentando identificar no gráfico um padrão de box. Por exemplo, quando ele sai muito para fora dos Keltner, do canal de Keltner, não volta para dentro. Eu já estou definindo esse padrão que é um dia que dá stop. Quando tem notícia. Nos outros dias de indicador econômico, a gente consegue ser mais cauteloso e evitar operar em certos momentos. Para um pouquinho. Galera, o vídeo está ficando grande, vai ficar grande. Então eu vou segurar por aqui. E na quarta-feira, essa quarta agora, vai ser que dia? 15, 16, 17, 18, 19, lá pro dia 20. Eu solto a segunda parte do vídeo. Então, conteúdo aí, eu acredito que é um conteúdo de muito valor.
deixa comentário aí para ajudar o canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Entra no grupo do Telegram lá, não deixa de curtir, de se inscrever no canal. Beleza? Então na quarta-feira vocês terminam de ver o vídeo aí. Valeu, tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês.